Uma pergunta que é muito recorrente, tá? E ela vem diversas vezes por diversas formas diferentes de expressar ou direto ou indiretamente associado a ela, é se a crise do analfabetismo funcional, essa crise das inteligências, a incapacidade das pessoas, intelectual mesmo, em patamares tão gritantes, é um problema brasileiro ou não, tá? Então eu já começo de antemão dizendo que não é um problema brasileiro, ainda que no Brasil possa ser um caso extremo, e efetivamente eu insisto que o Brasil é um caso extremo, tá? Há um declínio das inteligências. Esse fenômeno vem sido observado por muita gente no mundo inteiro. A própria bibliografia de que eu me valho muitas vezes para falar sobre analfabetismo funcional é a minha especial americana, secundariamente ela é alemã, fora de alguns autores brasileiros que eu vou usar também. Mas, por exemplo, entre os americanos há o clássico aí do Mortimer Adler. Mortimer Adler foi uma inteligência iluminada aí, que já provavelmente pelos anos 50 ou até anos 40, não sei precisamente, já estava apontando essa problemática do analfabetismo funcional na própria obra dele, que é um clássico, Como Ler Livros. Ele já indicava o problema em que, olha, as pessoas não sabem mais ler, o camarada passa por todos os processos de alfabetização, escolarização formal e etc., mas ele sai inepto em leitura, ele sai debilitado, etc. Falando de Mortimer Adler, o próprio Como Ler Livros, que é um clássico dele, tá? Ele mesmo monta, olha, é mais negócio seguir isso aqui, tá? Porque o esquema inteiro aqui, a escala de burrice mesmo dos americanos está aumentando. Sim, esse mesmo fenômeno, você pega, por exemplo, na Alemanha, o Hans Enzensberger, tá? Em que ele é dele a clássica a frase em que ele aponta: o analfabeto atual sabe ler e escrever. Exato. Ele já está fazendo uma crítica pujante, tá? A debilitação intelectual dos alemães. E nas obras deles ele mostra um paralelo disso com a televisão. Televisão, por exemplo, quem não sabe, na Alemanha, ela foi introduzida como uma ferramenta escolar. A popularização da TV é porque era diretamente ligada a uma ferramenta da escola, tá? E cujos efeitos foram catastróficos para as inteligências, tá? Então nós estamos falando de gente nos Estados Unidos, estamos falando de gente na Alemanha. Tem um outro autor muito importante também, o John Gatto, tá? John Taylor Gatto, ele tem essa obra chamada O Emburrecimento Programado, em que ele faz essa crítica muito profunda, tá? Muito profunda ao esquema que a escola está funcionando para emburrecer, tá? Vai pegar o Maquiavel pedagogo do Bernardini, que vai mostrar todo esse material e etc. Então assim, achar a bibliografia estrangeira apontando a problemática do declínio, tá? É muito fácil. Pegar um autor vivo, mais contemporâneo, que está deixando sua repercussão, é o Theodor Dalrymple, tá? Ele não fala exatamente da escolarização, ele não fala exatamente da problemática cognitiva, mas ele vai falar da debilidade existencial, da debilidade das personalidades, tá? Vai fazer eco também tudo isso com o Bauman, quando o Bauman está falando lá de toda a problemática do tempo líquido. A problemática do tempo líquido é uma problemática de burrice também. Ele vai mostrando claramente: quando você tem 5 mil amigos, você não tem nenhum. Porque a argamassa, gente, de uma amizade, a interlocução, sim, interlocucionar, falar com dotação de sentido, progredir num relacionamento, progredir num assunto, progredir num vínculo. Isso demanda interlocução, igual progredir consigo. Nem que você faça uma intralocução, que é o manejo interlocutivo da consciência. O Bauman, no Tempo Líquido, ele mostra
o declínio da interlocução e o aumento da interação. As pessoas estão interagindo muito mais, nós somos mais ativos nessa perspectiva, que não é propriamente uma ação, é uma reação chamada de ação, mas nós não interlocucionamos, tá? Hoje, há uma referência que se o cara comunica é suficiente, há uma referência que se o cara funciona é suficiente, não há uma referência sobre se a pessoa tem semântica. Vamos lembrar uma abordagem que eu uso muito: o analfabeto funcional, ele funciona, ele não significa. Funcionar é funcionar, significar é outra coisa. Nós estamos num processo de burrice mundial, evidentemente. No Brasil é um caso muito extremo. Por exemplo, o próprio professor Pierluigi Piazzi, quando ele também dá um exemplo dos Estados Unidos, teve lá um acidente na usina 3 Mile Island, que as pessoas não sabiam o que fazer, criaram uma situação de pânico, ninguém sabia o que fazer e veio lá um aviso assim: em caso de situação tal, saia pela porta. As pessoas ficavam erradas. Depois falaram: por que vocês não saíram? Não, ninguém mandou. Porque a informação objetiva não é alcançada. O analfabeto funcional não alcança a objetividade, ele precisa que alguém mande nele. Sim, ele é cão sem dono. O cão ainda tem uns instintos. O analfabeto funcional pode até negar os próprios instintos dele. Então o que acontece? O analfabeto funcional pode negar isso. Isso é um fenômeno mundial, porque é mundial a mudança da relação de autoridade. Tá? Vamos lembrar, a vida gregária passa por relações de autoridade. Tá? Não tem jeito. Ou a autor ou a autoridade. Ou a autoria, me perdoem, ou a autoridade. A autoria é a produção própria de algo. Um autodidata é autor de alguma coisa. Ponto. Ele vai lá e ele cria, produz. A autoridade é aquele que produz. A autoria ele produz por si. A autoridade é que faz outro produzir. Então um manda, o outro cumpre. As relações de autoridade estão mudando para existir autoridades anônimas, que é uma coisa muito nova, tá? As pessoas estão muito perdidas com isso daí. A própria escola, diploma, a instituição escolar é uma autoridade, de certa forma, meio anônima. E isso tem levado as pessoas a uma situação de dependência, de ficar um esquema difuso. O mundo do trabalho hoje. Muitas vezes você não sabe quem manda. Você vai ver o mundo corporativo, não tem propriamente dono, não tem propriamente direção delineada. Tem chefias, tem gerências, tem isso e tal, mas é um negócio que mesmo o chefe não sabe exatamente quem é o chefe dele, o chefe do chefe também meio que não sabe, e é um negócio que tem gerado um processo bastante grande de apatia. O próprio Eric Fromm trabalha muito isso, esse aumento do automatismo, tá? Diretamente ligado a essa estrutura que ele põe do trabalho, mas é uma estrutura da relação de autoridade. Na família já não exerce autoridade num certo sentido e está trocado por autoridades de opinião pública, de isso, de aquilo. Então as pessoas estão soltas, sim, soltas no mau sentido do termo. Não é solto no sentido da liberdade, é solta no sentido do errado. Exatamente. Então não há uma referência. Uma questão aqui, em termos quantitativos, os impactos desse fenômeno na sociedade, uma vez que isso acontece no nível superior. Olha, o Lima Barreto, o Lima Barreto deve ter morrido lá pelos anos 30 ou 40, sei lá, algo assim, mas ele já tinha uma crítica que o nível superior é o que menos é necessário. Exato. Ele não está falando na instrução, ele está falando na formação para as pessoas. Ele já estava lá na década de 30 falando, olha, ele já era um crítico da escola, como tudo e tal, mas falava, o nível superior é o que menos é necessário ter, e ele está correto. Ele está absolutamente correto. Você está entendendo? Claro, do tipo, você tem que ponderar esse dado, mas assim, o nível superior, quem manda na universidade? É um negócio difuso. A universidade é um pacotão político de coisas assim, que efetivamente não tem. Mas quem é o cientista? Não tem. Tanto que aconteceu essas coisas cretinas agora com pandemia. A ciência falou, a ciência não falou. Ignorância, burrice mesmo. A ciência não fala, há cientistas que dizem.
Uma frase com sentido é: o cientista X falou tal coisa pelos fundamentos tais, tais e tais, mas a ciência achou. Aí você vem dizer, então a universidade achou. A universidade nem existe, né? É apenas um abstrato, é um ficto. Então essa questão do desaparecimento das autoridades, tá? Isso está visto por outros prismas também. Quem era a autoridade antigamente? Era um teólogo. Do teólogo foi para o cientista. Do cientista virou quem? Opinião pública. Tá? E aí assim, está existindo uma difusão disso tudo. E as pessoas estão perdidas. Mas isso não é contra a liberdade? Num certo sentido, por uma relação sadia de autoridade. Tá? Existe a relação pervertida de autoridade, mas existe relação sadia. Tá? Você troca autoridades mais ou menos conhecidas. O professor era uma autoridade, a família era uma autoridade, você tinha alguns modelos de autoridade. Eu vou para a paideia grega, o herói, a razão de ser, do rememorar os heróis como Homero fez, era para ter as autoridades, eles que conduziam como tinha que ser os serviços por um modelo de produção. Eu não sei, eu não sou autor para fazer sozinho, eu preciso de uma autoridade a que eu sirvo. Então, assim, eu, por motivos que não é o caso, eu frequentei por muitos anos a Eslovênia, país que é considerado detentor de um nível de educação altíssimo. Tá? Eu convivia com pessoas da educação lá, então estavam estarrecidos que eles estão em crise. Agora as crianças não estudam latim e grego, ou estuda latim ou estuda grego, mas não pode mais ter as duas línguas porque há uma restrição orçamentária do Estado. Então assim, a crise dele, quando Hans Engelsberg está criticando a inteligência da Alemanha, a Alemanha tem 3% de pessoas, 3% de pessoas, tá? Que tem domínio absolutamente proficiente no idioma. E ele está criticando isso. Em todos os tipos de discurso, etc. No Brasil é 0,14%. Então você vai vendo o nível. Você pegar um dado, por exemplo, do Pierluigi Piazza, ele fala que só 8% da população tem posse da linguagem, que se comunica linguisticamente. Todos os demais se comunicam, ou seja, 92% se comunica assim, daí, como é que é? Valeu, tal. É um fluxo afetivo de comunicação apenas. Não quer dizer que esses 8% são proficientes. Quer dizer que usam a linguagem. Pode simplesmente usar num nível leitor, num nível interlocutivo, sem necessariamente alcançar a proficiência de que eu falei antes, que é 0,14 e paralelo na Alemanha 3%. Tá? Ele fala o seguinte, inclusive a maioria mulheres. A maioria das pessoas que hoje usa a linguagem articulada no Brasil, segundo o Pierluigi Piazza, são mulheres. Desses 8% seriam compostos 6% por mulheres, 2% por homens. Em várias carreiras isso é muito evidente. Na carreira jurídica, por exemplo, você vai ver como o perfil feminino é muito mais focado, centrado, fala de maneira ordenada, etc. E os homens estão mais broncos. Exato. Então assim, você vai vendo que o patamar de burrice, gente, não tem que temer a palavra. Analfabeto funcional é uma expressão, um eufemismo. Tá? Porque o fato mesmo bruto é burrice. Tá? Burrice deliberada, assim, não é porque eu sou cego que eu nasci cego, não é porque eu fecho o olho. Esse problema, por isso que o problema do analfabetismo funcional, ele é um problema ligado a uma dimensão moral, é ligado a uma dimensão de negação da realidade, de negação da liberdade, me desculpem. Como a estrutura de relações de autoridade, ela está mais difusa, não tem ali cara coordenando a produção para que você se eduque por de fora, tá? No bom sentido do termo, não por uma conformidade, mas para extração dos seus potenciais. As pessoas estão ficando soltas e estão usando esses aspectos postiços, tá? Inteligente. Só fala com burro, gente. Só fala com burro. Tem um cara que trabalha aqui no meu prédio, que é burríssimo, que é um cara perigosíssimo, que vai dar algum problema aqui. Você está entendendo? É um cara que, se chega uma ambulância aqui, para pegar alguém que está tendo um AVC, que acabou de chamar ambulância,
ele vai querer ver documento da ambulância, vai querer ver isso, vai perguntar se marcou hora, se não marcou hora, nesse nível de coisa que a gente está falando, você tá entendendo? Coisa que o cara não consegue, então assim, ele fica num processo aí de defesa, defesa. São seres soltos e largados, a maior parte da população é isso mesmo. Ah, então a coisa tá feia, tá muito feia e piorando, né? Ela tá muito feia e piorando. Então isso é um fenômeno mundial. O Theodore Dalrymple vai dar boas luzes sobre isso, tá? É uma crise civilizacional. E a gente volta para aquele problema. Como é que era o modelo de autoridade, até visto pela má perspectiva antes? É o medo, sim. Medo. As pessoas tinham medo. A ditadura. A ditadura. Poderiam vir ditaduras, tá? E as ditaduras iriam castrar as liberdades políticas das pessoas. Estabelecer a hora que você vai para cá, a hora que você vai para lá, o que você pode fazer, o que você não pode fazer, e se não fizer de porrada, te mata, prende e faz o que for. Isso é o conceito clássico da perversão da autoridade. Isso mudou para o prazer. Então tá todo mundo muito alegrinho, no sentido do prazer, não no sentido da felicidade. E manda título para todo mundo, chama todo mundo de doutor, fala coisas bonitas, fala frases motivacionais, não fala faça porque senão eu te bato. Não, você está empoderado. Você é analfabeto funcional, mas você está empoderado. Você rebola a tua bunda no funk, que orgulho de que você rebola a tua bunda no funk. Então você troca um controle de perversão de autoridade pervertida do medo para uma autoridade pervertida pela bajulação, pela motivação rasa, etc. Isso estava já na crise dos filósofos, dos sofistas, tá? Quando os filósofos diziam, não, então a retórica é apenas a bajulação. O autor que vai muito bem nessa zona aí, Aldous Huxley, tá? Com um admirável Mundo Novo, nós estamos vivendo a distopia do Huxley. As pessoas são burras mesmo. Assim, entrega toda a possibilidade de liberdade, entrega toda a sua alminha por uma bajulaçãozinha. Ai, fala que a minha bundinha tá bonita. É nesse nível de pessoas, é nesse nível de coisas que a gente tá mexendo, tá entendendo? Isso é um dado da realidade. Estou lendo uma obrinha agora clássica de um autor muçulmano andaluz, o Ibn Tufayl, o filósofo autodidata. Como esses caras clássicos, mesmo por outras perspectivas, eles têm muita bagagem. Ele esclarece toda a problemática. Esse filósofo autodidata se fez de uma maneira bruta, por circunstâncias da vida, depois encontrou um cara educado, no sentido da civilização. O cara que se desenvolveu sozinho janta. O educado. Exato. Tem que ler os clássicos. Chegou uma pessoa aqui para mim outro dia, veio me visitar aqui em casa, várias coisas, tá profissional em marketing. Tal, não sei o quê, porque eu me formei em marketing faz 20 anos, mudou tudo, não serviu para nada, que eu estudei. Bom, não serviu para nada porque você estudou, é porque você nunca aprendeu. Exatamente, você só gerou pique e cuida do marketing. Não, porque o marketing faz venda. A pessoa não sabe o que está falando. A pessoa não sabe o que está falando. É ignorante. Então, pessoa boa, eu conheço, mas assim, uma pessoa limitada. Igual se perguntar, mas o que você aprendeu? Não, aprendi a fazer petição. Exato. Eu falei, olha, deixa eu contar uma coisa. Você aprender, isso não é o marketing, fazer venda. Isso é o efeito do marketing. O marketing já é coisa na careca do que seja. O marketing se chamava retórica, e trabalha com a instigação do desejo. Puta, é verdade. Então, é instigação sem conhecer a compreensão do desejo humano. Ponto. Aí você vai ler o clássico. Era 10 vezes mais necessário ela ter lido o clássico do que ter feito a faculdade inteira. É a mesma coisa que alguém chegar aqui e falar, não, mas não tem gente burra aqui ao meu redor. Todo mundo é inteligente. No Brasil, você pega alguém e fala, não, no meu círculo social, as pessoas usam linguagem, sabe? Pessoas têm aparatos linguísticos, têm recursos intelectuais, fazem conectivos de ideias, tal. Se alguém falar uma coisa dessa pra você, 99,99% tá achando que você está falando que é ignorante, que não está percebendo. É um masoca que não percebe que só tem saco do lado dele. Já? Então é assim, esse é o nível de coisas. Então, como há um padrão imediatista humano, e eu vou evocar Aristóteles, há um padrão imediatista humano em que nós nos comparamos, porque o imediato medo humano não é nem morrer,
O imediato medo humano é ser menos que os outros. Essa é a grande questão que ocupa as mentes imediatistas, as mentes vulgares, as mentes majoritárias. Então, se você está num bando de burro, perfeito. Eu sei uma coisinha aqui, eu sei, eu estou melhor que os outros caras. E você tem uma referência de trocar o coletivo pelo objetivo. Isso é uma imaturidade intelectual que a gente cai. Só que numa fase da vida você tem que crescer. O ápice da burrice é o idiota. Idiota, quer dizer, vem de idios, em grego, que é o fechado nele mesmo. Então ele toma por referência que tudo é o sentimento dele. Eu estou com medo, eu acho que o mundo inteiro é um pavor. Eu estou feliz, eu acho que o mundo inteiro é o jardim do Éden. Exato? Então assim, ele é a métrica de tudo. Ao ponto que acho que foi Protágoras que soltou: o homem é a medida de todas as coisas. Foi duramente combatido. Se você assumir-se como medida de todas as coisas, entendeu? E, enfim, perfeito, isso até pode ser na tua ilusão. E de tal maneira, isso é o máximo da burrice. E o máximo da inteligência é exatamente o contrário, é a aniquilação de um eu, é a dissipação de um ego para um movimento de entrega à objetividade. Chame de objetividade, chame de transcendência, chame de Deus, chame de Cristo, que veio fazer a mediação para uma experiência de encontro, que é além de mim. Sim, o inteligente tem que se ver, se encontrar para se largar, porque o burro está afirmando, crendo uma autossuficiência como se ele fosse a calça dele mesmo. Você tá entendendo? Mas enfim, então tá vendo? Então essa crise da burrice, ela é mundial, você está entendendo? Não é um problema brasileiro. No Brasil pode-se falar que é um caso extremo. As nossas relações de autoridade são mais pervertidas assim. Aqui no Brasil a gente tem aquela maldição da figura do padrinho. Um padrinho. Coisas que isso é nosso aqui, é um troço, isso aqui é um negócio assim, sabe, diferente, entendeu? No psiquismo brasileiro é uma coisa sempre meio esquizofrênica zona. Então assim, há seus problemas maiores. Então se o mundo está em declínio, nós estamos na ponta da questão. Mas é negativo contra o Brasil? Sim, é síndrome de vira-lata. Somos. Só que é um país de vira-lata, hein? Isso aqui é um país de vira-lata. Absolutamente. Tem que falar isso. Não estou falando isso como projeção, como desejo. Não, como crítica e lamentação. Mas enfim, agora tem que fazer igual o Fernando Pessoa, meu. Regar minhas plantas, cheirar minhas rosas, o resto da vida alheia. É sombra da alheia. Nós temos que achar soluções individuais e construir nosso caminho para a inteligência. A luz está aberta para todo mundo, cara. Você tem que pegar e se abrir. Então assim, esse era o bate-papo. A crise de analfabetismo funcional é mundial, no aspecto cognitivo, no aspecto da dependência psíquica pelas relações de autoridades. A bibliografia de que eu me valho é predominantemente americana, secundariamente alemã e depois é brasileira. Tá? Aí para você ver o nível das coisas. E esses caras, Mortimer Adler, Miriam Joseph, Hans Enzensberger, John Gatto, todos esses teóricos, o próprio Bernardini, tá? São caras também de rabeira, no sentido, eles são ostracizados nos seus ambientes, porque eles criam esses bodes incômodos nos sapatos das instituições, nos sapatos, etc. Viu? Então, meus caros, hoje a gente afundou, mas era uma pergunta recorrente: é no Brasil? É no Brasil também essa grande crise aí da inteligência. Gente, um abraço.